Qual serão os aliados de Dr. Destino em Doomsday Clock? Veja quem são e quem pode ser. Fala galera, aqui é o Pedro da Negrão Nerd, voltando com nossos assuntos de Marvel. A Marvel estava meio fria, né? A gente percebeu isso, mas agora está voltando com toda a força possível. E agora eu vou fazer um vídeo pouco teorizando o que eu posso achar disso aí e pouco achando quem pode ser os aliados de Doom nessa coisa. Por quê, Pedro? Porque há um tempo atrás eu falei sobre os vazamentos do filme. E naquele momento, onde está acontecendo um clímax de batalha entre os universos, entre o universo 1616 e o universo 838, que é o universo dos Illuminatis, e eu já falei isso, eu falo que naquele momento aparece o Doomsday Clock, o Doom, naquele momento. E ele vem junto com a Cabala. Como seria a Cabala? A Cabala foi um grupo de vilões como os Illuminati, parecido com os Illuminati, mas naquela realidade, aonde eles se juntavam para fazer esse tentativa de domínio do mundo. E eles tinham aliados. Eles vão fazer uma versão da Cabala desse jeito. Quem são os que já podem ser que estejam confirmados? O primeiro é o Rei Thanos. Recentemente a gente saiu o quadrinho do Rei Thanos, aonde o Thanos tem uma versão dele do futuro, onde ele conquistou tudo, tanto que ele tem até o cachorro dele, é o próprio Hulk, que ele fica na coleira e ele está entediado. E aí ele, para um meio, ele traz o Thanos de uma outra realidade mais jovem para poder eliminar ele, porque ele está cansado daquilo. Aí a gente tem também confirmado o Maestro, que é o Hulk, Maestro Hulk, que é um personagem muito bom. Esses dois personagens daria para ser vilões de uma saga toda, na minha opinião. O Maestro, como ele é chamado, o Maestro é um nome incrível. Ele é um cara que basicamente ele é uma versão também do Hulk do futuro, num quadrinho chamado Futuro Imperfeito, aonde o Hulk também é levado para o futuro, aonde aconteceu uma guerra, onde o Hulk ficou permanentemente sendo o Hulk e ele controla uma cidade. E ele queria fazer uma aliança com o Hulk para eles dominarem mais esse território. Mas não valeu, o Hulk não quis isso. O Hulk não quis. Então eles acabam tretando, houve uma explosão e o Hulk volta. É um quadrinho bem pequeno, dá para vocês encontrar tanto dele como do outro. Mas espera, é só esses aliados? Não, ele tem a Feiticeira Escarlate, onde a gente já conhece mais ou menos a história dela. Vai ter o Doutor Estranho também, que a gente já conhece a história dele, e a Cleia. Agora vai entrar na minha teoria, que eu acho que pode ver, e por vazamento que a gente já viu, ideias. O primeiro que eu acho que vai aparecer, é o momento perfeito para eles fazerem isso, é o Capitão Hydra. É uma versão do Capitão América, onde ele foi recrutado pela Hydra e trabalhou para isso. E uma história em quadrinho chamado Império da Serpente, ele é controlado disso. Nessa história a gente vê o Caveira Vermelha usando o cubo cósmico, onde ela vira uma criança e ele influencia para fazer o Capitão América ser um aliado da Hydra. No final da história, a gente tem um conflito, onde o Capitão América enfrenta o próprio Capitão América. Então eu acho que ele pode aparecer. Uma versão que eu acho que poderia aparecer seria uma versão do Homem-Aranha, de roupa preta. Sim, esse é possível. Se tem uma versão do Homem-Aranha numa Terra, pode ter nessa também. O Homem-Aranha de roupa preta pode aparecer, uma referência ao Guerra Secreta. E ele pode aparecer como um aliado do Tony Stark, aquela versão. Então ele pode ficar com a roupa preta, sendo dominado pelo Venom, nesse ponto, e virar um grande aliado do próprio Doutor Destino, como a gente vê. E o Homem-Aranha com roupa preta, como é a história do Homem-Aranha com roupa preta, a gente já conhece. Dos quadrinhos, viu? O corpo do Venom cai, absorve o corpo do Homem-Aranha e ele vira o Homem-Aranha de roupa preta, né? Então, esses dois podem ser grandes aliados do Doutor Destino nessa realidade.
A gente também pode ter duas versões, talvez, do Thor. Uma versão do Thor, que na verdade ele é um gigante de gelo. Saiu uma versão do Olif que aconteceu isso. O que é? Nessa realidade, o Thor, na verdade, não é um Asgardiano. É um gigante do gelo. E ele assume essa forma. É uma das aparências mais legais que eu vi do Thor. Vou ser sincero. Se aparecesse, seria legal pra caraca. É um boneco que venderia muito fácil. Ele tem um martelo que é de gelo, cara. Então, assim, pô, é muito maneiro. Um Thor muito motherfucker, de verdade. Outra versão também que a gente pode aparecer é simplesmente uma versão do mal do Thor, né? Uma versão aonde de ele querer que, nessa realidade, o Loki é do bem e o Thor é do mal. Versão boba, né? Na minha opinião, mas não seria tão interessante. Também podemos ter uma versão do Wolverine, também, como o Berserker, que tem uma versão dele, um dos quadrinhos atuais. Vê o Wolverine Berserker, tipo um Wolverine for real também. Na verdade, a Marvel lançou um quadrinho chamado Guerra Multiversal, alguns tempos atrás. Já fechou toda essa arca, todo esse arco, no caso. E nessa versão existiam versões de vilões com aquilo dali. E aquilo dali pode entrar, adaptado. Existe uma versão do Killmonger com a armadura do Sentinela, aquele robozão. Ele fica muito poderoso. Existe uma versão também da Mística, mas é uma versão tão poderosa da Mística que ela se transforma em tudo e não dá para detectar ela, no caso. E ainda essa Mística tem o poder da Fênix Negra, se vocês forem perceber isso também. A gente também tem essa versão do Wolverine, como eu falei. Tem uma versão do Thanos criança. Então, eu acho que pode aparecer também uma versão do Thanos criança. E também nós temos outras versões de vilões, que eu acho que, alguns que eu acho que não vai aparecer, que seria incrível, mas eu acho que não aparece, no caso. Além dessas versões aí que eu acho que pode ser que apareça ou não. Qual é a versão, Pedro? Atualmente a gente tem um vilão chamado Criador, que é uma versão do Reed Richards do universo, o universo Ômega, aonde esse Criador, ele na verdade é um vilão. O Reed Richards, com a mente dele, nesse universo, esse Criador, ele cria, né, uma raça de super seres e ele é rejeitado por todos porque ele faz isso. Tem todo um arco gigantesco, depois eu posso até falar mais. Essa aqui eu só estou especificando. Então ele cria e ele faz isso. Ele vai até outro universo, muda todo aquele universo e ele vira o criador daquele universo com vários outros personagens, né, no caso. E são muito interessantes também. Então, mas esse eu acho que não aparece porque está muito cedo para aparecer. Se aparecer, pô, vai ser maneiro. Eu vou gostar. Tem uma versão também da mulher Invisível também, que é uma versão meio gótica, trevosa, quando ela não tem perto dos poderes. Ela fica com os poderes, ela é muito poderosa. Entendeu? Então, cara, esses daí são os que eu acho que pode aparecer, porque já deu indícios disso e a gente pode entender, né, isso também. Então, gente, foi isso. E aí, galera, se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no canal DN Degrau Nerd.